Olá, mais uma vez estamos aqui. Hoje vamos falar sobre o assunto a origem do ser humano. Então, sobre essa origem do ser humano, então vamos trazer qual é a visão do homem a respeito da origem do ser humano. Vamos trabalhar sobre as etapas relacionadas à evolução a respeito da cor da visão humana. Depois vamos trazer o assunto visão bíblica, o que trata este assunto. Ok, antes de entrarmos no assunto, deixa-me apresentar. Eu sou Arcélio Jorge Covelli, sou pregador da Palavra de Deus. Estou aqui para compartilhar o propósito de Deus que Ele tem contigo. Então, o propósito de Deus, tanto com os crentes, tantos com religiosos e tantos com pecadores. Esse é o maior propósito de Deus que tem contigo. Que tem contigo, Deus. Que Deus esteja contigo relacionado a esse assunto. Então vamos entrar no tema 2. Então queremos falar sobre a origem do ser humano. Então hoje nessa origem o nosso tema está relacionado com a origem do ser humano, mas a função principal que vamos entrar as etapas da evolução da cor de visão humana. Então, as etapas. Então, depois vou fazer só para que perceba essa visão humana. Vamos trabalhar em quantos pontos relacionados com a visão do homem, quando se trata das etapas na evolução do humano, nas etapas na evolução do homem. Ou eles dizem que tem fases, tem tempo, que houve um processo no homem. Quando estamos a falar quando o homem fala das etapas, está a falar dos processos, ou quando fala dos processos, está a falar dos tempos que ocorre na vida do ser humano, que houve um processo de mudança nessas etapas. Que na visão bíblica sobre as etapas falamos sobre dispensação. Dispensação, ou deixar usar uma linguagem simples para que possamos compreender tudo. Falamos de fases. A Bíblia fala sobre fases. Então, quando falamos da fase do homem ou da dispensação do homem, estamos a falar do tempo de tempo da administração. Estamos a falar que Deus teve fase como administrou com o homem. Então Deus administrou com o homem em fases. Deus trabalhou com o homem em tempos diferentes para administrar com ele. Então, mas a evolução, a visão do homem diz que houve um processo no homem, na mudança. Ok, deixa eu trabalhar sobre visão das etapas do homem. Vou trabalhar na visão bíblica também. As etapas da evolução humana. Então, encontramos os pré-australopitecos. Os pré-australopitecos. Então, os pré-australopitecos. Essa é uma das etapas que se trata o processo da visão do homem. Ok, deixa lá falar sobre os australopitecos, então, e na visão do homem, na visão do humano, na visão do homem, na visão do humano, são as espécies que foi descoberta na África. Então, são as espécies que foi descoberta na África. Então, a visão do humano foi descoberta na África, num dos países, no continente africano, dos países da África do Sul. Então, essas espécies de australopithecus se originou nos hominideios. Ela se originou essa espécie. Então se originou essa espécie. Perdão. Se originou-se. Então,
Então diz que surge hominideios. Então deixa lá falar um pouco a palavra hominideios. Palavra hominideios. Então são em visão do homem, são eles que formam uma família, gênero, então que formam uma família chimpanzés, espécie relacionado com gorilas, espécies relacionados com humanos, espécies relacionado com orangotangos. Ok, então são espécies relacionadas com gorilas, com macacos, várias espécies. Então, estão a dizer que na visão do homem houve um processo na mudança relacionado com uma espécie, que é uma espécie chamada um animal, que essa espécie é pré-australopithecus. Pré-australopithecus. Então, houve um processo, houve mudança na visão do homem. Diz que houve um processo, houve mudança. O processo surgiu-se a mudança, um processo, um desenvolvimento na origem do humano. Então, para o homem que se desenvolvesse, ele só desenvolveu por meio de uma espécie hominideio. Hominideio que é uma espécie que forma 4 grupos de família gorilas, o homem. Então, ele diz que é daí que se processou, daí mesmo para a sua originou-se o homem. Então, mas vamos lá sobre a visão do homem. Diz que o homem se originou-se através de espécie animal que é Australopithecus. Australopithecus. Então é uma espécie que essa espécie significa homem, que significa homem na visão do homem, que significa o homem onde que se originou-se, na visão do homem que se originou-se na espécie de Australopithecus, que é um animal, que é daí que se originou-se nesse animal, que através desse animal houve um processo. Então, isso é na visão do homem, isso é a visão da ciência, isso é a visão dos cientistas, até a visão de muitas pessoas. Mas vamos lá na visão bíblica. O que a Bíblia nos diz a respeito da visão do homem, o que a Bíblia nos diz na visão de onde que o homem surgiu. Vamos na visão bíblica. Na visão bíblica, vamos pegar a Bíblia no Gênesis. Então vamos no Gênesis capítulo 1, 24, versículo 25. Gênesis capítulo 1, primeiro para entendermos o animal. Gênesis capítulo 1, 24, versículo 25. Gênesis capítulo 1, 24, 25. Diz assim: disse Deus: produz a terra ser vivo de acordo com a sua espécie, rebanos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Vou dar a repetir. E disse Deus: produz a terra ser vivo de acordo com as suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens, onde quer que animais selvagens e demais seres vivos da terra, de cada um de acordo com a sua espécie. E assim, Deus fez, versículo, Deus fez os animais selvagens de acordo com sua espécie. Então, para dizendo que nós só vamos a ver que o homem fala na visão de Australopithecus, australopithecus. Então aqui diz é um animal que surgiu de uma espécie, originou de uma espécie hominideio. Hominideio que da cor da Bíblia diz que Deus fez os animais selvagens de acordo com sua espécie. Quando falamos de gorila é um animal selvagem. Quando falamos de macaco é animal selvagem. Mas a Bíblia diz que ele fez os animais de acordo com a sua espécie. Estamos a dizer que Deus ele fez o animal para não haver nenhuma alteração da mudança em si mesmo. Estamos a dizer que não houve nenhuma mudança dentro do animal. Do jeito que Deus fez o animal é assim mesmo. Quando fala da evolução, como o homem fala que houve um processo no animal para mudar
mudasse e formasse o homem. A Bíblia diz que Deus fez o animal da cor dos preços. Deus fez de cada coisa animal que se encontra na face da terra da cor daquilo que é. Outras palavras, quando falamos das espécies, estamos a dizer que Deus fez o animal da cor da sua familiaridade. Estamos a dizer que Deus fez de acordo para que seja assim, de jeito como fez, Deus fez para que seja assim mesmo. Como Deus fez, o animal fez para que o animal ele seja aquele permaneça dessa forma. Deus fez o animal para que seja daquela forma única, animal sendo uma evolução de desenvolvimento. Então, essa é na visão do homem, na visão bíblica. Deus que Deus fez de acordo com as suas espécies. Deixa eu ler versículo 24, Gênesis capítulo 1, versículo 24, diz assim. E disse Deus, produza a terra ser viva da cor da sua espécie. A palavra de Deus diz que Deus diz, produza a terra o ser vivo da cor da sua espécie. Então Deus ele deu uma ordem na face da terra que os terras animais devem produzir da cor da sua espécie. Ele produz a terra ser vivo da cor da sua espécie. Rebanhos domésticos, animais selvagens, tanto os animais de doméstico, tanto os animais selvagens. Então, isso é a visão do homem, dizendo que o animal houve um processo, dizendo que o animal houve uma mudança. Então, isso está na visão do homem, isso está na visão do homem. Vamos lá na Bíblia, isso vamos aprender um dos próximos vídeos. Vou falar quais são as provas que o homem chegou ter uma conclusão, dizer que o homem surgiu através de macaco. Então vai dizer quais são as bases que eles têm, mas isso fica para o próximo vídeo, depois já posso mostrar, apenas estou falando das etapas da evolução e vou falar sobre visão bíblica, dizer que as etapas da evolução se baseiam na visão do homem. Se baseia na visão do homem. Na visão do homem, vamos no Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. 1, 27 e 28. Diz assim, a palavra de Deus diz assim, versículo Deus. Deus criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. A palavra de Deus diz que Deus ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, a sua imagem Deus, a imagem de Deus criou o homem. Também dizer que Deus ele criou o homem a partir da sua essência. Deus criou o homem a partir do seu caráter. Deus criou o homem a partir da sua personalidade. Deus criou o homem a partir da sua pessoa. Deus criou o homem a partir da sua natureza. Deus criou o homem a partir do seu ser. Deus criou o homem a partir daquilo que ele é. Estamos a dizer que o homem se originou a partir de Deus. O homem se originou a partir da visão ou da vontade do projeto de Deus. O homem se originou a partir do princípio de Deus. O homem se originou através da acordo à vontade de Deus. O homem se origina através da imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem de acordo à sua imagem. Para que o homem existisse, partiu da origem do próprio Deus. O homem partiu da própria natureza de Deus. O homem partiu do próprio atributo de Deus. O homem partiu do próprio caráter de Deus. Então a criação ou a origem do homem parte através da origem de Deus. Parte através da sua origem. Aquilo que se fala que houve a mudança, a alteração, a mudança. Estamos a dizer que o homem, a sua processo procede da pessoa de Deus. O homem foi criado de acordo com Deus como ele é, ou de acordo com o que Deus ele carrega. Então Deus diz que faça, Deus diz assim, Jesus diz assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher, os criou. Então Deus os criou o homem segundo a imagem dele. Deus criou o homem e uma mulher. Não isso que diz a visão do homem nas etapas de evolução. Dizer que Australopithecus, então diz isso originou-se, que chama-se Australopithecus, significa o homem original. Chimpanzés,
que significa o macaco, até para dizer que o homem se originou-se através do animal, se originou do nome que é dado Australopithecus. Então dizer que de lá só originou sua mãe. A Bíblia diz que Deus criou o homem através da sua imagem, criou. O homem para se originou a partir da imagem de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, a sua imagem, os criou homem e mulher. Mas a visão do homem, segundo as suas etapas, o seu processo, diz que o homem se baseou nesse tipo de coisa. Ok, vamos aqui. Versículo 28, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e que disse: seja fértil e multiplique-se, encha sobre a terra, domina. A Bíblia diz que Deus, ele os abençoou, disse: seja fértil, se multiplique, enche. Então, mas Deus criou o homem a partir da sua imagem, depois ele coloca uma ordem, ou ele coloca uma bênção, ou ele coloca uma bênção no homem, não é? Coloca uma ordem no homem para dizer que se multiplica através dele, através de vocês, volta a existir. Você está a dizer que o homem volta a existir através do homem, mulher volta a existir através da mulher. Está a dizer que através do próprio homem, o homem deve se originar-se. Através da mulher, uma mulher deve se originar-se. Então, uma pessoa deve se originar-se dos próprios homens, das pessoas que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus coloca uma ordem, como é que a pessoa vai se originar-se nesse mundo através do seu processo. Ok, vamos lá no segundo ponto, não é? Na visão do homem, estamos a tratar as etapas da visão do homem, depois de defender a visão bíblica para compreender. Vamos na segunda visão do homem. Aqui não vou falar dos ovelhos porque Australopiteco, isso que acontece, não estou para desenvolver tudo, estou para trazer a visão do homem para que possamos chegar a uma conclusão clara e específica. Disse assim: 2. Xaelatropus, Xaelatropus, Xaelatropus. Desculpa se não ler as palavras para conseguirmos pegar. Tenho dificuldade, são palavras que não são fáceis. Xaelatropus. Xaelatropus. Xadecis. Ok. Assim, vamos nesse tipo de coisa dessas palavras. Então, Xaelatropus significa a religião da África situada no deserto de Xará. Então, fosse. Então, é assim. Xaelatropus. Então, Xaelatropus. Então, Xalé é um país. Xalé, S-A-H-E-L. É um país que se encontra, deixa eu ver aqui, se encontra em que país? Esse se encontra onde esse país? Se encontra onde o país? A região da África situada no deserto fosse. Então é uma religião da África situada no deserto. Então Xalé ele se encontra no deserto determinado no local da estrela, mas faz parte do África. Deixa eu dizer assim. Então, Xalé, então faz parte da religião. Então Xaelatropus. Então Atropus, Xaelatropus, está dividido, Xaelatropus, Atropus, Antagropus. Significa homem grego. Nós vamos dizer que o homem só originou-se. Então, que significa homem grego? Que o homem que faz parte de Xaelatropus, que é homem em grego.
é grego, então cha, chadesis, QTSHADENSE, significa, então, Chad é o país, então que é o minicídio, foi encontrado. Então que é lá onde foi encontrado o hominédio lá foi encontrado hominédio. Estamos a falar de 4 espécies, um grupo dos animais que formam uma família, que gorila, macaco, muito mais. É lá onde foi encontrado, lá foi descoberto. Então deixa ela falar um pouco desse tipo de coisa para que entendamos. Diz assim, então, fóssil, então deixa tropus. Então fóssil é FOSSIL. Então fóssil, então significa são restos de seres vivos ou vestígio, marca dos pés. Então significa que a visão, depois foi que eu pensei que estava falando do vídeo, mas estava aqui, desculpa, acabei confundir que é outro assunto dos ouvir, que eu vou dar continuidade à origem do ser humano. Então dizem que sobre o que a visão daqui, eu vou falar aqui. Ele se baseou no deserto. Eles onde que encontrar os restos do ser vivo. Eles quando encontram os restos dos seres vivos, ele se baseou nas marcas dos pés. Ele se baseou nas pegadas. Então o homem, a confirmação para ter certeza que o homem se originou por intermédio dos animais, por intermédio desse nome estamos a dar aqui, é para eles terem a confirmação, é que ele se baseou nos restos dos seres vivos que encontraram no deserto de Sahel. Então é lá onde se encontraram no deserto, no país do África. Então no país do África eles foram encontrar os restos. Então quando encontraram os restos, eles chegaram a concordar de fato, dizer que o homem surgiu através dos animais, através do resto que eles encontraram. Eles tiveram a confirmação, a certeza, no que eles teve prova clara, no que eles teve prova específica, no que eles viram as etapas, no que eles viram a mudança, no que eles viram a originação do próprio homem, no que ele encontrou os efeitos que ele provou de fato que está que o homem se evoluiu, o homem se originou. Ele se baseou nos fato, onde eles que encontraram, eles se baseiam nos fatos, onde encontraram no deserto, um pai do deserto de Sahel, que encontra os restos, que são fósseis, são restos, vestígios, que são marcas dos pés, pisadas, pegadas, encontrado na África, e pertence a uma espécie de primata. Essa espécie já possui a postura de bipede. Então a postura de bipede significa que ele possuía 2 membros. Então 2 membros, estamos a dizer que ele possuía, podemos dizer assim, ele possuía 2 pés, podemos dizer assim mesmo, possuía 2 pés. Então deixa eu falar um pouco primata, uma espécie. Então eles quando encontraram esses restos, quando eles encontraram essas marcas, quando eles encontraram as pegadas, vamos dizer assim mesmo, então de ser vivo contra os restos de alguns recursos aí, vamos dar exemplo como osso, como costumamos dizer, como esqueleto e por fim, não é? Então, e marcas também vieram as pegadas, que como uma pessoa deixa uma pegada, uma marca aí, acabou de edificar com aquele recurso. Deixa ela falar um pouco sobre primata. Primata é um grupo de mamíferos, macaco, simus, lemures, os seres vivos humanos. Então são seres de mamíferos, macacos. Então eles dizem que encontraram os seus restos, então que se relacionam primatas com macacos, que esses restos relacionados ao próprio ser humano pegado com a espécie de macaco. Estamos a dizer que o homem, para que ele chegue a uma conclusão que houve um processo, uma mudança do ser humano, ele se baseou do resto. Quando estamos a falar de resto, estamos a falar daquelas coisas que apanharam aí no deserto, então aqueles restos que apanharam no deserto, estamos a falar aquelas pegadas que viram lá do animal,
do animal primata, do animal de macaco. Então no deserto foram encontrar os restos relacionados com o macaco. Então esse resto então está relacionado de acordo à primatura da origem do homem. Então mas é o próprio homem que foi até o deserto. Quando chegou no deserto Sahel, lá no deserto que é o continente africano, eles na sua caminhada no deserto foram encontrar restos, esses restos, e vieram pegaram aqueles restos que encontraram e observaram com os pegados que viram lá, acabaram de observar aquelas pegadas, tinham 2 membros, podemos dizer que são 2 pés, então aqueles membros então está de acordo a visão da originalidade do homem. Então eles concordam que o homem se originou lá na África, eles concordam a confirmação do homem se originou no homem, no África. Suas provas concretas são provas que se provas são restos que apanharam, são provas dessa espécie de animal de macaco que encontraram no deserto, no país de Sahel, na região de Sahel, S-A-H-E-L. Então eles, como encontraram esse tipo de código de espécies que são primatas, então eles concordaram que esses elementos estão relacionados com o ser humano, porque eles estavam investigar de onde que procedeu o homem, de como é que o homem surgiu, de onde que veio. Então eles foram ter as descobertas no deserto. Quando descobre os restos ou apanha os recursos relacionados com animais no deserto de Sahel, então eles pegam aqueles restos, eles acabam pensando que o homem surgiu de lá mesmo. Então para dizer que isso é a visão do homem, isso é o homem acabou confundir. Se fala uma visão específica, diz que animais têm espécies relacionadas com o homem. Ok, vamos girar segundo o bíblico, Michael. Perdão. Vamos Gênesis capítulo 1, versículo 26b. Gênesis capítulo 1, versículo 26b diz assim: então decidi, façamos o homem a não ser mais conforme a nossa semelhança. P. Domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que movem durante o chão. A palavra de Deus, escuta, Deus, a Bíblia diz que Deus ele fez o homem e lhe deu autoridade para que esteja sobre o comando dos animais. Mas a Bíblia diz que Deus que domine. Quando Deus que diz o homem domine os animais todos, se encontra na água, se encontra nas aves, o que? Deus estava a dizer que o homem administra os animais. Aqui a palavra dominar, nós estamos a falar de dominar aquela coisa de usar o poder, de abusar, de maltratar, de castigar. Porque eu tenho poder, posso prender, eu tenho poder, posso matar, eu tenho poder, posso condenar, eu tenho poder, eu posso tomar decisões. Não é isso. Aqui estamos a falar sobre a administração. A palavra de Deus sobre domínio é sobre a administração. Então, Deus faça o homem para que ele administrasse os próprios animais. Isso quer falar que isso é visando quando diz que o homem ele foi encontrado no África por intermédio dos restos, prova que o homem se originou lá, é por causa, ele não entende que o próprio Deus fez o homem com máximo autoridade para que administrasse os animais. Como é que Deus possa fazer o homem para administrar seus animais, voltar a sujar o homem através dos animais? Isso não fará nenhum sentido. Deus faça os animais, faz todas as coisas com a sua espécie, depois faz o homem, a sua imagem, depois Deus ele dá todo o mandando, o comando ao homem para que esteja a favor dos animais. Significa que Deus, a visão dele estava no próprio homem, para que o homem não tenha nenhum recurso e possa se proceder do animal. Porque se Deus dá uma capacidade para que o homem administre os animais, se o homem tiver surgir através dos animais, ele significa poder ter aprendido do animal. Ele não poder ter capacidade de administrar o animal onde surgiu. Ele tinha que aprender desse animal, ele tinha que beber desse animal, ele tinha que apanhar as orientações através desse animal. Deixa eu dar uma visão clara, específica, só para ver.
entre o homem e animal, como homens que me dizem que o homem é um animal, isso é diferente, isso é uma pura mentira. O homem nunca foi um animal. O homem nunca é comparado com o animal. Só para entender, o homem ele é diferente completamente com o animal. Quando eu falo diferente, eu falo de termos da percepção, da visão, das reações, das atitudes, muitas coisas. Para mostrar o homem, ele analisa, reflete, ele cria, projeta, faz muitas coisas. Mas o animal não tem essa capacidade. O homem só sabe ficar para cuidar do filho dele, só para caçar, comer e acabou. Quando o homem faz muitas coisas. Então, para dizer que é esse tipo de coisa, o homem investiga, por exemplo, o animal não investiga. Por isso temos a ciência, porque a ciência é a razão de investigação. Então, o homem se baseia na ciência porque investigaram e tiveram prova. É quando o homem já é diferente, desculpa, o animal é diferente. Mas Deus faz com que o homem lhe desse uma demonstração a favor dos animais. Então, para dizer que essa é a visão do homem. Ok, vamos lá. 3. Ororime. 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 Tu genesis. Tu genesis. Tu genesis. Até é um fóssil encontrado na Quênia. Então na Quênia estamos a dizer fósseis, são restos. Só os restos de seres vivos foram encontrados na Quênia. Então, a Quênia é um país que é do continente africano, um país que se encontra na África. Tinha a postura bipede. Então, falamos que são 2 membros. Animais que apresentavam para que se originasse o homem. Quando fala desse animal, estamos a falar do próprio animal, o macaco. Então, depois, o ororime. Então, ororime, ele significa homem original. Então, significa homem original. Então, diz que viveu há 6.000 anos atrás. É um dos animais que ele passou, se viveu mais de anos, 6.000 milhões de anos atrás, que esse animal viveu esses anos, há 6.000 anos atrás, que já não faz mais parte da Terra. Então, todos esses nomes que estão mencionando que são os animais que já não fazem mais parte da Terra, até por causa das mudanças, como a visão dele. Então, deixa lá para entre esse ponto, orerime, deixa lá falar 4 pontos. É que quando eu falo isso, quer trazer ou por ali uma visão bíblica geral. Vamos lá falar 4 sobre Ardipithecus. 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 Ramidus. Então, Ramidus, Ardipithecus e Cadaba. Então, são 2 tipos de espécies. Então, fosse encontrado na Etiópia, postura bipede. Então, foi encontrado na Etiópia, continente africano. Postura bipede já significa que tinha 2 membros. Então, ardi significa solo, ramid significa raiz, pitecus em grego significa macaco. Então, isso aí que é um animal macaco. Então, vamos lá aqui. Então, na visão do homem, para que se originasse o homem se originou-se através do macaco. Então, falamos de como houve um processo desses animais que começou no Australopithecus, que é o hominídeo onde se originou-se, e depois foi em termos em outros animais, espécies, rime, então abertigos, tudo isso aí. Então houve um processo de onde que começou o animal, então começou no macaco, um processo para que se originasse ser um homem. Então por isso aqui falamos de significa macaco, então orime significa homem original. Então houve um processo que primeiro foi o animal atrás, o animal se evoluiu ao longo dos tempos, chegou o tempo da evolução dos animais, processo tudo passou para que existisse um homem. Então essa é a visão do homem. Mas ok, deixa eu fazer uma coisa para que entendêssemos melhor. Antes, muito erro de filósofo, desculpa, em visão geral, vamos falar assim, os cientistas
Vou falar o cientista, o filósofo é outra visão, desculpa, é outra visão, o cientista é outra visão. Do cientista é que ele se basear através da razão, a razão da ciência está relacionada com a investigação. A ciência se baseia em uma razão é quando investiga ou chega a uma conclusão. Então eles investigar esse processo para que chegue a uma conclusão, dizer que houve um processo da mudança para que chegue o homem a existir. Eles estão dizendo, com outras palavras, o homem nunca existiu, o homem somente existiu os animais. Então para o homem existir, houve um processo desses animais para que o homem existisse. Então houve as alterações de sofrimento das mudanças, houve as alterações de desenvolvimento, os processos de transformações para que existisse o homem. Então para dizer que é isso o erro que eles acabam confundindo. Ok, vamos no África. Eles falaram que o homem só originou-se na África. Eles dizem que o homem se originou na África. Falamos de Quênia, falamos de Etiópia, falamos da África do Sul, falamos de Chad, que é um deserto, que é onde se apanha o resto. Para trazer uma visão clara para que tu percebe. Vamos falar das origens dos povos, das origens do povo. Vamos no Gênesis capítulo 10, versículo 1. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Por se diz o homem se originou na África, vamos falar das origens do povo. A origem dos povos. Gênesis 10, capítulo 1, diz assim. 10, capítulo 1, diz assim. Este é o registro da descendência de Sem, Caim e Jafé. Came e Jafé, filhos de Anão e filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então significa a origem dos povos, ou a origem da humanidade, ou a origem das pessoas, procede depois do dilúvio. O que significa isso? Significa quando Deus cria o homem, Adão e Eva, depois Deus destrói toda, Deus depois o povo que vier da se multiplicar outro filho, Caim, Abel outro filho, por fim andar aí, existiram muitas milhares de pessoas, chegaram na geração de Noé, havia milhares de pessoas, depois Deus destrói aquela toda geração. Quando Deus destrói toda aquela geração, só fica somente 8 pessoas, se é 8 pessoas. Fica Noé com 3 filhos dele, com a esposa daqueles filhos dele, com a esposa de Noé, que fica só 8 famílias, 8 pessoas. Então, a palavra de Deus diz que a origem da humanidade, ou a origem dos povos, ou a origem da sociedade, ou a origem das nacionalidades, ou a origem dos povos, ou a origem das terras, ou a origem dos continentes, ou a origem dos países, ou a origem de cada coisa, procede por 3 pessoas, se originou por meio 3 intermédios de pessoas, que são esses. Vamos, Gênesis capítulo 10, versículo 1. É o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé. O filho de Noé deles nasceram depois do dilúvio. Significa as pessoas começaram da descendência de Sem, de Cam e Jafé. É daí onde se originou a humanidade. A humanidade não se originou por intermédio de nenhum animal. A humanidade se originou através de Sem, Jafé e Cam. Sem é filho de Noé, Jafé é filho de Noé, Cam é filho de Noé. Então esses são esses que começaram a se originar outra humanidade por intermédio dessas pessoas. Essas pessoas são pessoas onde existe a humanidade. Estamos a dizer, fora desses homens jamais teria existido a humanidade. A humanidade veio a existir por intermédio dessas pessoas. A humanidade não veio a existir por causa do animal. A humanidade veio a existir por causa de pessoas. Só para ver no Gênesis capítulo 6. Vamos no Gênesis capítulo 6 para entender o projeto de Deus. Gênesis capítulo 7 diz assim. Vamos lá entender Gênesis capítulo 7. Diz, então o Senhor disse: não, entre na arca e você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração. A Bíblia diz, porque tu és o único justo, porque só existia pessoa única para que Deus possa salvar por causa de Noé. Então a pessoa vai filhos dele com a sua esposa. Então, todos só escuta aqui onde quem queria muito mais tu, diz assim.
deve ser 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea. E 7 de farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. A palavra de Deus diz que Noé, tu leva 7 animais de casais. De cada animal dos casais que são puros, por exemplo, Deus diz que, por exemplo, leva nos 7 casais. Deve levar um par de uma galinha, um par de pato, uma par de cabrito, uma par de desculpa, está por ali. De cabrito, de vaca, de ovelha. Nas animais impuros, um par, porco, avetruz, assim sucessivamente. Andamos a dizer que todos os animais, para voltar a continuar a existir, foi por causa da ordem de Deus, ou por causa do homem. Estamos a dizer, se não fosse no homem justo, não teria como a humanidade existir. Para mostrar que o homem, para que mantesse vivo, os próprios animais dependem do homem. Para que... Então, é isso. O homem surgiu a origem da humanidade. Quando estamos a falar a origem da humanidade, Deus criou o homem da sua imagem, mas a origem dos povos, ou a origem para dar continuidade à humanidade, procedeu dos filhos de Noé, que eram 3, Sem, Cam e Jafé. São esses filhos, vamos no Gênesis. Primeiro, a humanidade surge através desse filho. Vamos no Gênesis capítulo 10 para entendermos mais coisas ainda. O Senhor disse assim: Este é a origem da descendência de Sem, Cam, Jafé, filho deles nasceram depois do dilúvio. Vamos no versículo 11. Aqui depois fala quais são os filhos de fora de Jafé, quais filhos foram de Caim e quais são fora de Sem. Vamos no 11. Não, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. No mundo todo havia apenas uma língua, um modo de falar. Sendo os homens do Oriente, encontraram uma planície, se ali fixaram. Então, 11:7. Até mais, vai bem. Então, no Gênesis capítulo 11, versículo 7 diz assim: Venha, desçamos, confundimos a língua para que faça, para que entenda mais os outros. Mas o Senhor os disparou dali por toda a terra. Pararam de desconstruir. Escuta, assim o Senhor os disparou todos para toda a terra. Então a palavra disparar significa Deus os espalhou. Então por causa do que eles eram um único povo, ele queria construir o Torre Babel para chegar no centro. Deus depois, ele fez, desceu, depois bateu aquele povo, acabou confundir as línguas, falaram, disparou, começou a espalhar aqueles povos para que eles se espalhassem. Daí que começa a existir terra, Pescame foi na terra do Egito, então Sem ficou na terra, se não se engano, de Sem, Jafé que ficou na terra de Israel ou na Europa. Então daí que a terra existe através da divisão dos homens. Então isso quer dizer que eu estou a dizer que nenhum país, África não faz um continente da origem da humanidade. A humanidade surge através de Noé. A origem dos povos, desculpa, as origens dos povos, ou a origem da existência da humanidade, dar continuidade, vamos dizer assim, para dar continuidade da pessoa, ou para dar continuidade da existência da pessoa, partiu da Noé, dos filhos de Noé. Então estamos a dizer que o homem existiu por intermédio dos filhos de Noé. O homem veio se originar, multiplicar-se, quando fala dos origens, estou falando da multiplicação de novo da existência, através dos filhos de Noé, pois já tinha acabado todo o povo de Israel, tinha acabado todo o povo dos hebreus, Deus tinha destruído. Andava dizendo que o homem nunca se originou através de animal. O homem se originou através dos filhos de Noé. O homem vai existir. O próprio continente África foi o homem que se deu. A África num país que podemos olhar como de fala o berço da humanidade, isso é uma pura mentira. O homem foi lá em Sahel, foi descobrir restos do osso, onde investigar na Quênia, na África do Sul, vários países, na Etiópia, onde vê o berço da humanidade, onde se encontra a origem da humanidade, onde se encontra a base da origem da humanidade. O África, para dizer, foi um dos países
na visão bíblica, podemos dizer que é um país que podemos considerar como o segundo do que o país asiático, porque um país primeiro que houve mais alto é o asiático, mas acima de tudo isso não houver nenhum país. Quem trouxe os nomes, significados dos países foram os filhos de Noé. Porque quando os filhos de Noé, quando vai estudar, por exemplo, a história de Gênesis capítulo 11, ou capítulo 10, vai entender que depois cada um nasceu, existe a sua descendência. Então, Caim, que é filho de Noé, vai se tornar cananeu. E depois a África não foi uma coisa daqui. Só que isso aqui é uma história profunda que não quer falar como é que surgiu a África. Então, vai dizer que a África houve um processo para existir. A África não está acima do continente asiático. A África não está em cima do continente asiático. Quando eu falo de projeção da visão da humanidade, também a projeção da visão da humanidade não procede do continente asiático, porque quem tornou-se o continente asiático, se não estou enganado, é Jafé, o Sem, filho de Noé, que é um deles que escolheu o continente asiático, onde que veio o filho de Abraão. Se nós olhamos a história da Caim, que ele é próprio da África, mas olhamos que próprio ele viveu, se tornou um cananeu, ele viveu em Canaã. Canaã é continente asiático. Não dá para dizer que uma visão não tem nada a ver com a visão do homem. A visão clara, específica é o Deus. É a Bíblia Sagrada. A origem da humanidade se originou através da descendência de Noé e do filho de Noé, que é Jafé, Sem e Caim. Então só esse que nós voltamos a originar. Para nós existir na África, procedemos da origem de Caim. Para só existir no asiático, se procedeu em Sem, se não me foge a minha memória. Para se originasse e se existisse Europa, ou se originar a Europa existiu através de Jafé. Estamos a dizer que o continente procedeu desses três filhos. Só esses filhos que eles se expandiram, só esses filhos que se espalharam, só esses filhos que se dividiram, só esses filhos que foram escolher um continente a um outro. É por isso que encontramos o Etiópia do continente do Angola, não podemos falar dele como África do Sul, como aquela ali, porque um dos países grandes primeiro que existiram podemos encontrar que é próprio o Egito, mas aqui nem fala da descoberta do homem. Então quando falamos de Egito é por causa da descoberta. Existem outros países como que não posso falar aqui, mas não existem muitos países da África que mencionam a Bíblia. Perdão, existem muitos países que mencionam a Bíblia. Andava a dizer que a visão do homem está errada, porque o homem não pode dizer que o homem surgiu da África, porque fez a África se tornar África foi Caim. Quem fez para se tornar asiático foi Sem. Quem fez para se tornar Europa foi Jafé. Por exemplo, quando falo isso, vocês entendem, vocês que viveram muitos anos, que vocês encontram os bares que não tinham nome. Aquele bar se tornou por causa do homem. Foi o homem que deu aquele nome bar, dizer aquele bar porque ele viveu estar fulano há muito tempo. Aquela pessoa acabou de dar um nome àquele bar, dizer este bar chama-se por causa de estar fulano. Por exemplo, nós temos o nome de Maguiguane, porque essa pessoa viveu naquele bar, foi um dos primeiros viveu lá, todas as pessoas encontram lá, encontrar que a pessoa existe Maguiguane, acabou de dar o nome àquele bar Maguiguane. Encontramos outro sítio que viveu, por exemplo, que é Stoy, então a pessoa viveu há muito tempo, depois de dar aquele nome de Stoy. Então para dizer que vocês entendem que como a pessoa antigamente a nossa cidade era Roresmac, porque havia um homem que viveu no Roresmac e depois mudaram. Então vocês entendem que um continente não existe por si mesmo. Um continente existe para o homem. Isso quer dizer que como é que a pessoa vai dizer África, se a África para existir, existe por causa do homem. Ou para a África se torna por causa do homem. Nem é próprio Deus, é por causa do homem. Asiático, então, para dizer todos os países, é como outra história sobre a América, ia me falar como é que isso aconteceu. Então, para dizer que não fica enganado na visão cientista. Visão cientista é isso que aprendemos nas escolas. Então eles não têm base, não têm noção, só falam de resto, mas não têm provas concretas. Eles porque apanhar pegado. Isso não são provas concretas. Apanhar resto de animais. Nunca apanhar resto não viu uma pessoa se transformou, apanhar o resto do homem. Depois dizer que esse resto do homem está relacionado com o animal. É a mesma coisa. Não, são coisas
quer só basear no fato, como o homem que eu falei, ciência. Então o homem vive através da ciência. A ciência é muito fundamental. Como já fiz um vídeo dizer que a ciência é muito importante, a ciência não. Mas só que o homem vai fora do comum, vai ultrapassa as coisas que não diz respeito a ele, vai nas coisas que não diz respeito na sua capacidade. Então isso quer dizer assim, o homem se originou-se através do homem que foi criado por Deus. Então quando Deus destruiu a humanidade, se criou, o homem volta a se originar através do homens que Deus salvou, que é o seu próprio projeto, e Noé com o seu filho. Através do filho de Noé volta a continuar a existir o homem. Por se Deus teria destruído aqueles homens, Noé com a família dele, nem próprios animais não teriam sabido. Deus próprio é ele que dá morte. Não, como disse que o Deus deu uma demonstração, disse que leva os animais, 7 animais cada, desses animais de cada casal que coloca dentro do barco para que se salvam na arca. Assim mesmo. Então, é isso aí. Pecador fica a saber o senso originou-se através de Deus, ou através da projeção, da criação de Deus que foi Noé, através de Deus que salvou as pessoas, estava no projeto dele. Também religioso fica a saber, e também crente, por prendemos nas escolas. O homem surgiu através do macaco, por Deus nos criou para que nós possamos adorar. Então, tu é o projeto de Deus para que esteja sobre no projeto dele. Por isso Deus, o maior propósito desse tem com o homem. É por isso que eu falo de nós, Deus salvou o homem por causa dele, vai ter o projeto dele. Quando Deus decide destruir toda a humanidade nos tempos dos hebreus, ele não olha aos animais, ele não sente pena ou não procura os animais quando estão quase ficar salvados. Ele olha o homem porque ele teria olhado o animal e a especialidade dele que vai se originar o homem. Não, ele disse, por causa de você não é, eu farei todas as coisas, vou destruir toda a humanidade. Então 40 dias, 40 anos toda na frente da terra, dizer para todos os seres vivos, mas você será salvo por causa de você, com tua família. Então escolha, você não é os animais. Então quem entra a escolha na arca para dizer, entender que Deus não viu nenhuma coisa que possa comparar com o homem. Ele pegou o próprio homem que é projeto de dizer, não é, tu estás salvo com a tua família, e faz isso. Então para dizer, isso é a visão de Deus, não a visão do homem. Então creia que Deus, você é projeto de Deus, que você só originou-se de próprio homem. Para dizer que você não se originou-se um animal por tudo, se animal é para que tu não adora a Deus, é para tu que não conhece o teu Criador, para que tu não conheça quem tu te existe, é para pensar graças ao animal, é para pensar adorar o animal, para passar a se render ao animal. É para se nós passamos a nos curvar os animais, por pensamos ter vida animais, você há de ver que muito se faz, muito sacrifício para os animais, muitos derramam sangue dos animais, por pensar na vida se encontra, muitos adoram os animais, pensam que a vida ela se encontra, muitos faz os seus poderes para estar poderoso nos seus negócios, nos seus empregos, muitas coisas através de certos recursos, relacionados com os animais, não há nada. Tudo isso, projeção maligna. Que Deus possa os abençoar. Quero agradecer em ter me acompanhado até aqui. O que penso que compartilhe o vídeo para que todos saibamos de onde que nos originou-se. Também que eu penso, se inscreve no meu canal para me ajudar a se crescesse. Também que eu penso, se tiver dúvida, coloca os comentários, estará a responder os comentários e vídeo, porque se não faz para entendermos esse assunto, a gente vai dar continuidade a tratar essa coisa da origem do ser humano, que faz todas as coisas para que entendemos de vários aspectos. Por exemplo, uma pessoa não senta na carteira hoje dizer, ou primeira casa dizer, porque hoje sabe, mas eu penso é tudo. A pessoa tem que estudar toda a aula até um ano. Então, porque é um processo também para aprendermos, entender as coisas de Deus, é um processo, é um trabalho. Então, trabalhar dentro desse processo é outro vídeo, muito mais. E que Deus todo possa os abençoar. É minha linguagem muito calmante. Deus pensa, os abençoe.